Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, né? A gente vir para cá, olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 sextilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Tá entendendo? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro, e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Bom, gente, eu utilizei esse vídeo tão especial do Ariano Suassuna. Quero mandar um abraço para o Beto Palmeira, que ontem, lá no nosso grupo no Telegram, me procurou e disse: puxa, a conversa de ontem, eu lembrei desse vídeo. E eu também já vi esse vídeo algumas vezes, mas não havia lembrado e percebido uma possível conexão entre a nossa conversa e uma exposição tão poética, tão cheia de coerência como essa que o Ariano Suassuna faz. Para ele, Deus é uma necessidade mediante a dor e mediante o sofrimento humano, que na perspectiva desse sábio poeta popular e filósofo popular, diria eu, não tem como não acontecer e não ser resolvida senão pela própria presença de Deus, pela existência de Deus e pelo fato de Deus andar com quem sofre. Nós estamos falando sobre isso aqui
nas nossas conversas. A vida que segue, o sofrimento, a dificuldade, a luta de se viver nesse mundo no meio da dor. Coisa bíblica que nós encontramos no texto bíblico e, como eu já disse anteriormente, é tão desprezado pelos evangélicos que querem e que pensam numa vida sem dor, uma bobagem, porque a dor continua. A diferença para um cristão é que Jesus está no meio da dor. Jesus anda conosco no meio da dor e nos transforma, nos tornando pessoas, eu diria, com mais facilidade em lidar com o sofrimento. E que entendem que o sofrimento é a própria resposta do ato rebelde do homem em se desvincular de Deus. Mas interessante que nós ontem começamos uma conversa aqui observando, olhando para o texto de João, capítulo 4, onde a mulher samaritana é abordada por Jesus. Ontem eu falei sobre esse estado em que um ser humano em sofrimento encontra Jesus. E Jesus também está em sofrimento. O andar de Jesus por esse mundo não foi um andar que não encontrou o sofrimento. Jesus viveu a humanidade em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. Coisas corriqueiras foram vividas por Jesus. Ele foi aquele que se amamentou no seio de Maria. Ele foi aquele que machucou o pé jogando bola. Não tenha dúvida disso. Não é? Ele foi aquele que talvez lá na carpintaria do seu pai pregando prego, martelou o dedo. Sabe, essa humanidade plena não pode nos escapar. Ele é Deus, sim, ele é Deus. Mas ele esteve entre nós como homem de dores. Bom, então nós temos o quadro que é uma mulher sofrida se encontrando com Cristo vivo, mas em meio ao sofrimento. É interessante que Jesus está na cidade de Sicar, na região de Samaria, e eles se encontram. E Jesus aqui vai em direção a essa mulher que aparentemente está bem. Interessante que nós poderíamos abordar outros encontros de Jesus onde o sofrimento é mais explícito, né? Você deve se lembrar, por exemplo, lá do tanque de Betesda, João capítulo 5, quando Jesus vai até um lugar que é cheio de sofrimento. Mas esse é um sofrimento explícito em virtude da doença que as pessoas viviam. Aqui também há sofrimento. Mas é aquele tipo de sofrimento que faz a gente ter que prestar atenção um pouquinho mais para encontrá-lo. Aquela mulher é uma mulher com problemas e isso a faz sofrer. Essa mulher é uma mulher que tem situações mal resolvidas no seu interior e elas precisam ser resolvidas. E é para esse lugar que Jesus vai. Ele se debruça dentro da escuridão do coração dela e troca palavras com ela que revelam o seu desejo de resolver isso de uma vez por todas. Vamos dar uma olhadinha na conversa de Jesus com aquela mulher a partir do versículo 16, que diz: "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu ela. Jesus disse: "É verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." Esse é o ponto. Jesus, obviamente, não faz essa pergunta à toa. Ele provoca aquela mulher para que ela coloque para fora as suas angústias e o seu sofrimento. Ela era uma mulher infeliz das relações. Havia tomado decisões erradas, provavelmente. Isso faz parte da vida humana, né? Sofremos porque tomamos decisões erradas, escolhas erradas. A famosa tentativa de resolver o espaço que temos dentro de nós, feito do tamanho de Deus, como diz um teólogo famoso,
nós tentamos preencher com coisas e com pessoas. Lembra aquele brinquedo das crianças? Quando elas estão aprendendo a manusear coisas e você coloca diante delas um tablado que tem ali o desenho, o espaço para uma estrela, o espaço para uma bolinha, um círculo, um espaço para um quadrado, e a criança vai tentando encaixar aquilo. Num primeiro momento ela não entende que no lugar do quadrado não cabe o círculo. É a gente que é assim também. No lugar do buraco quadrado a gente quer colocar um círculo. No lugar de Deus, a gente quer colocar uma pessoa. No lugar de Deus, a gente quer colocar sucesso. No lugar de Deus, a gente quer colocar, seja lá o que for. É uma judiação, né? É um sofrimento humano. Está aqui uma mulher assolada pelo sofrimento humano. Interessante que o Evangelho, ele entra nesse aspecto como caminho para a solução dos relacionamentos. É uma mudança de paradigma. É o perdão como instrumento que impede a progressão dessa dor. Porque essa experiência dessa mulher de ter se relacionado com tanta gente e não ter encontrado estabilidade nisso tem a ver com o quê? Tem a ver com as relações mal resolvidas por nós, cheias de rancor, cheias de vingança, cheias de orgulho. E relações baseadas em vingança, orgulho e coisas do tipo não se sustentam e causam dor. Então veja que coisa interessante, nós tentamos resolver o vazio que há dentro de nós, nesse caso, com relações, mas o vazio que está dentro de nós não nos permite uma relação adequada com as pessoas, e aí a gente se machuca mais e mais e mais. Impressionante isso, né? E aqui Jesus começa uma conversa que nos leva a pensar sobre isso, sobre a possibilidade de resolvermos essa questão relacional com a mudança do nosso jeito de ser interior, que se processa em transformação e atinge as relações. É só um exemplo de um caminho proposto por Jesus, apresentado por Jesus, para resolver a dor existencial que todos nós carregamos e que se apresenta em diversas situações, nesse caso, nas relações. Lembre-se que Jesus disse lá em Mateus 5,43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que Jesus está dizendo aqui? Sobre as leis anteriores a ele. E ele diz, eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Perceba uma coisa, Jesus é quem inaugura esse pensamento aqui. Esse pensamento de amar o inimigo não é inaugurado por ninguém que não Jesus. Até ele, a ideia era aquela. Ame quem te ama, você ama. Quem é inimigo, você odeia. Mas aqui Jesus quebra o paradigma, não é? Às vezes as relações que nós buscamos como um instrumento para aplacar a nossa dor, elas encontram caminhos tão difíceis que elas se colocam num estágio de dor, de inimizade tão grande que dá no que deu. Como a gente costuma dizer no caso dessa mulher, é insustentável. Mas ainda há tempo de nós aprendermos a administrarmos a dor das relações. Porque nas relações, se nós encontramos alegria, satisfação, nós muitas vezes também encontramos dor. É parte da dor da vida, é parte da dor existencial. O que precisa então acontecer? Conversão de coração, mudança nas relações. E é bom a gente se lembrar que em Jesus nós encontramos a chance, nos é dada a chance de admitirmos circunstâncias erradas da vida, de admitirmos erros e prosseguirmos adiante.
Esse é o tipo de conversa que Jesus tem com aquela mulher. Você errou bastante, hein? Você se relacionou com tanta gente, deu tudo errado. E esse com quem você se relaciona também a coisa não tá boa. Como Jesus dizendo para ela, é hora de mexer nesse passado, ajustar tudo isso e seguir em frente. É a vida que segue. É nós admitirmos os nossos erros, que geraram dor em nós, que geraram dor em tanta gente, nos perdoarmos, aprendermos a lidar com os nossos limites e seguirmos em frente. Caminhos propostos por Jesus dentro de um caminho só que é o Evangelho, para a gente lidar com a dor que tão mal faz com a gente. Ajustar o passado, contar com o perdão divino e seguir em frente. Uma das coisas mais dolorosas que você pode encontrar em alguém é alguém mal resolvido com o seu passado. É uma dor que leva a decisões erradas agora, no presente. É uma dor que causa dores nas relações e que só é resolvida quando eu me percebo realmente carente da graça de Deus, olho para mim e percebo que sou pecador e que essa situação gerou todos os erros que cometi no passado, foram decisões erradas, opiniões erradas, atitudes erradas, mas que precisam ser cobertas com o sangue de Jesus e resolvidas no meu coração e, se possível, resolvidas com quem viveu isso junto comigo e que talvez tenha sido machucado e ofendido. Às vezes nem isso é possível, não é? Mas o desejo para que isso aconteça é fundamental. Assim a gente vai administrando a dor da vida com Jesus, junto com a gente, em cada momento, em cada etapa da vida. Eclesiastes, recorrendo ao texto sábio de Salomão, também nos diz: há tempo de chorar, tempo de rir. Se tem tempo de chorar e rir, não é? É porque a vida contempla essas duas situações. Há tempo de se entristecer, mas também há tempo de dançar. Nunca será só tempo de rir e nem só tempo de dançar. Esse movimento de altos e baixos na vida acontece, como nós já falamos aqui. Mas o bom é sempre andar com Jesus no meio desses dois momentos tão antagônicos da vida, né? A gente rindo e Jesus com a gente. E a gente chorando e Jesus com a gente. E a gente rindo junto com os outros. É a unidade da igreja. A gente chorando também uns com os outros. Que Deus nos dê graça para nós procurarmos cada dia mais a presença de Jesus junto com a gente. No dia do choro, no dia do riso, todo dia. Esse é o nosso Novamente de hoje. Que Deus nos abençoe.